Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E eu começo até pedindo desculpa pra vocês, porque eu tive um probleminha no vídeo de ontem, do Sub-17, né? E eu precisei excluir ele, deixar, tá no modo privado aqui, mas enfim. Então eu vou precisar fazer uma edição nele e tudo mais. Aí amanhã, eu vou hoje assistir o Sub-20, né? O Sub-20 joga hoje contra o Juventude, se não estou enganado. Aí amanhã eu faço uma análise, aliás, já faço hoje, mas deixo para postar amanhã, né, melhor dizendo, junto com o 17, as entrevistas do Davi Nogueira, que fez um dos gols, né, da vitória do Santos sobre o Flamengo por 2-1, e o João Pedro, né, goleiro, que foi muito bem, né, na partida, fez defesaças, enfim, tá. O Santos Sub-20 joga hoje contra o Juventude fora de casa. Tá em 14º, tem que só vencer, enfim, e o Juventude é o 8º. Então, deixa para amanhã, tá? Vou ficar para amanhã, vai ficar para amanhã esse vídeo. Então, só avisando mesmo vocês. E vale a pena, tá? As entrevistas bem legais lá com o Davi e com o João Pedro. Dito isso, tema do vídeo de agora, né? Agora de manhã. Hoje à noite tem Santos e Fortaleza, né? Bom lembrar. 7h30 da noite, transmissão da Cazé TV. Acho que a Record também. Eu vou olhar aqui também até. Mas, se eu não me engano, a Record também deve ter... Isso, Record, Cazé TV, meu Deus, Premiere e Prime Video. Estranho, não, enfim, tá aí. Vai ter esse jogo hoje, às 7h30 da noite. E o Lucas Mussetti ontem, né, publicou no Twitter dele uma provável escalação com mudanças, né? E eu vou explicar o porquê, o que eu faria diferente e porquê, né? Provável escalação de acordo com o Lucas Mussetti: Gabriel Brazão, Escobar na direita de novo, João Basso ganhando a vaga, sei não, hein? Luan Pérez na zaga voltando de suspensão, Souza pela esquerda, Pituca como primeiro volante, aparentemente, Zé Rafael e Roleiser, Barreal, Guilherme e Tiquinho. Primeiro que essa mudança na zaga, eu não sei não, né? Eu já falei aqui, né, algumas vezes. Para ser bem justo, o Basso foi, né, muito bem contra... Não sei se muito bem, mas foi bem, pelo menos foi bem, tá? Contra o Botafogo, né? Ganha a vaga do Zé Ivaldo, o Luan Pérez volta ao time. Em teoria, né, muito em teoria, é uma dupla de zaga com mais capacidade ali para sair jogando, né, e tudo mais, com a bola no pé mesmo, uma primeira construção um pouco melhor. Mas também o Basso é um zagueiro, né, fisicamente bem abaixo do Zé Ivaldo. Eu não sei se eu faria essa não, eu já não confio muito no Zé Ivaldo, no Basso também, então preocupante um pouquinho, mas tudo bem. Na lateral eu deixaria o Escobar, acho que foi bem no jogo contra o Botafogo também, não faria mudanças nesse sentido. A questão para mim está na frente. Como o Kleber Xavier já explicou, né, que prefere uma dupla ali com dois volantes mais marcadores, né, eu escalaria Zé Rafael e Bom Tempo. Mas já que ele prefere dois marcadores, eu falar mascadores, marcadores entre o Pituca, né? O Rincon viajou direto da Venezuela, do Uruguai, né? Que ele jogou a segunda partida, Uruguai e Venezuela, foi em Montevidéu. Viajou direto, não jogou, mas aparentemente vai ficar no banco. Acho que meio pela questão de não ter treinado, né? E aí eu até entendo também. Então, já que vai ser Pituca e Zé Rafael, por que não colocar um ataque com mais mobilidade, igual foi contra o Botafogo, né? Porque eu imagino que deva ser, né? Roleiser por dentro, Barreal pela direita, Guilherme pela esquerda e Tiquinho Soares mais plantado, né? Como pivô. Contra o Botafogo, a gente teve uma movimentação, né, do Roleiser encostando no Neymar por dentro, o Guilherme na esquerda, o Barreal também na direita, mas um pouco mais livre, até em alguns momentos caiu um pouquinho por dentro também. E o Santos foi bem, criou oportunidades. Falei aqui no pós-jogo que faltou um pouquinho atacar a área, mas o próprio Kleber Xavier explicou na coletiva que era para o Guilherme fazer isso, acabou não fazendo tanto, enfim. Então por que não repetir, né? Como eu disse, já que o Bom Tempo não entraria ali, vai ser Pituca e Zé Rafael, eu colocaria o Bom Tempo na direita, o Barreal na esquerda, o Roleiser por dentro e deixaria o Guilherme como atacante, né? Como centroavante, né? Que não necessariamente centroavante. Por quê? Para ter mais mobilidade, para ele atacar os espaços, teria dois jogadores com uma capacidade muito interessante de visão de jogo, né? Especialmente o Roleiser, mas o Barreal também acho que tem um pouquinho disso. E aí você vai ter também, né? Se assim acontecesse, né? Você teria um cara como o Bom Tempo, que é um jogador muito forte fisicamente também pela direita. O Bom Tempo, o pessoal pensa que ele é fraquinho só porque ele é magrinho e tudo mais. Não, é um jogador muito forte fisicamente. Deixaria ele pela direita, um cara que sabe ler muito bem, inclusive, o jogo, né? Então você teria dois caras
com capacidade de construir pelos lados também, além do rolê livre por dentro. E aí o Guilherme se movimentando mais. Eu faria isso. O David, não sei se vai ficar à disposição, mas ele jogou os 3 amistosos, né, pela seleção sub-20. Fez 2 gols, inclusive. Então, eu não sei se vai viajar direto ou não cheguei a ver isso. Pode ter me fugido, alguém publicou e pode ter me fugido, não sei. Então, pensando, né, partindo desse ponto que não vai ter o David, você não tem o Neymar também suspenso, né, é bom lembrar. Então, eu iria assim, colocaria o Guilherme como esse cara mais livre e ver se a lei do ex funciona também, né. O Guilherme veio do Fortaleza, né, também, bom lembrar. Mas é isso, gente. Eu não acho que essa escalação que o Musetti publicou como provável seja a melhor, né? Acho que tentando explicar aqui os motivos disso. Então, eu iria com um ataque mais móvel para essa partida, até porque eu não sei qual vai ser a zaga do Fortaleza, mas tem sido Davi Luiz e Kusevich, né? O zagueiro chileno. Inclusive jogou pelo Chile também na data FIFA. É uma zaga que não é lá das mais rápidas, né? Até no último jogo jogou o Gustavo Mancha, né? No 5-0 lá pro Flamengo. Jogou no lugar do Davi Luiz, mas normalmente o Davi tem sido titular, pelo menos nas vezes que eu vi e tudo mais. Não, se bem que o Gustavo Mancha também, tô olhando aqui outros jogos do Fortaleza, também foi titular algumas vezes. Então talvez eu esteja falando besteira e o Gustavo Mancha é o titular e o Davi Luiz foi mais pontual ali em alguns jogos. Contra o Racing, por exemplo, ele jogou. Pode ter sido isso, não. O Gustavo Mancha, que é um jovem zagueiro que eu particularmente vi pouco, não sei tantas características dele. Mas enfim, gente, é isso. Eu tentei explicar o porquê faria essa situação e como você faria, né? Explica aí, deixa aí pra gente nos comentários. Voltamos hoje à noite, claro, pro pós-jogo de Santos e Fortaleza. Importantíssimo pra gente poder passar ali o tempo do Mundial, né? O tempo que o campeonato vai parar fora da zona do rebaixamento. Então, pontuar hoje é essencial. Se vencer, então, aí é excelente. Fortaleza vem em uma fase também, né? A gente falou isso na live do trio de ontem. 1, 2, 3, 4, 5 derrotas seguidas. Na verdade, não, porque contra o Retrô empatou, né? Foi 1-1 eliminado nos pênaltis, igual a gente com o CRB, né? Na Copa do Brasil eles foram. Só que sem vencer, a última vitória deles também foi um 5-0 no Juventude. Mas aí depois eles empataram com o Bucaramanga na Libertadores, perderam pro Vasco, empataram com o Retrô e foram eliminados da Copa do Brasil, perderam pro Cruzeiro, perderam pro Racing e tomaram 5-0 no Fortaleza, do Flamengo, desculpa, na última rodada. Então, fase ruim, né? O problema é se a gente tirar a fase ruim dos caras, aí é osso. Mas é isso, comenta aí o que você acha, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!